Você está assistindo a teleaula do curso Direitos Humanos e Geração da Paz. Nessa parte da aula, a gente continua a discutir o texto de Paulo Freire, o encontro dos homens e mulheres através do diálogo. Vimos agora há pouco como o diálogo se relaciona com o amor ao próximo e ao mundo em que vivemos. No quarto ponto do texto, Paulo Freire volta a afirmar a necessidade do amor. Ele diz: se não amo o mundo, se não amo a vida, se não amo os homens e as mulheres, não é possível o diálogo. Não tem como falar do amor aos homens e mulheres sem lembrar das crianças e dos adolescentes e suas distintas fases de desenvolvimento físico, motor e intelectual. Muitas vezes são incompreendidos pelos adultos, que cobram das crianças e dos jovens atitudes que não estão de acordo com a sua idade real, o que provoca um desnivelamento e uma baixa autoestima. Conhecer e respeitar os processos de maturação do ser humano e entender os estágios de desenvolvimento cognitivo, afetivo e psicossocial das crianças e dos jovens são condições, sim, para a formação de novas gerações abertas e defensoras de uma cultura de paz. A transdisciplinaridade facilita a compreensão das coisas, das relações, da vida. É um enfoque que tem como grande objetivo alcançar o saber, através da articulação entre as inúmeras faces de compreensão do mundo. Assim, acontece a união das variadas disciplinas para tornar possível o exercício mais amplo da cognição humana. As ciências disciplinares, tais como as conhecemos na atualidade, já não conseguem responder de forma satisfatória ao complexo problema da natureza e da sociedade que hoje nós vivemos. Daí, a grande necessidade de se recorrer a uma abordagem mais sistêmica e transversal, na busca de soluções que deem conta realmente dessa complexidade em que vivemos. Não há como falar do homem em sua evolução sem falar da Terra. E não temos como falar da Terra sem falar da espécie humana. Essa compreensão de mundo é completamente interligada e una. Não há divisão entre o todo e a parte. Os homens precisam despertar para essa consciência de percepção de si e do mundo, de modo integrado, uno, sem fazer nenhuma distinção, vendo realmente como uma grande conexão planetária. Descobrir alguns caminhos como possibilidade de interação, despertando que é possível viver sim com amorosidade nos encontros com o coletivo. Paulo Freire continua apontando as condições para o diálogo. O quinto ponto de seu texto é o seguinte: não há, por outro lado, o diálogo se não há humildade. A pronúncia do mundo com que os homens e mulheres o recriam permanentemente não pode ser um ato arrogante. Um diálogo também, às vezes, tem a ver com imposição de opiniões, né? De uma pessoa se considerar melhor do que a outra, ou mesmo considerar que a sua ideia seja melhor do que a outra. O que você acha disso, quando o diálogo acaba tomando esse rumo? Aí já não seria diálogo, né? Imposição de opinião e diálogo são duas coisas antagônicas, né? A partir do momento que você tem a imposição, você já não tem mais o diálogo, né? O diálogo é justamente você ter ideias diferentes, você dialogar, onde você vai achar os pontos que são, né, parecidos e os pontos que são distante da ideia, mas você, a partir desse diálogo você vai chegar a um consenso. Essa é uma prática bem comum, né, da gente. Agora, é triste isso eu realmente não concordo. Eu acho que a gente tem sempre que abrir a cabeça para as novas ideias e tentar respeitar o que o outro pensa, nunca achando que a sua verdade é maior que a do outro, nunca tentando convencer, nunca tentando impor nenhuma opinião. Somos pessoas diferentes, estamos num mundo com várias pessoas que têm pensamentos diferentes. Então, se eu quero lhe impor alguma coisa, eu já estou tentando, eu acho que já estou tirando o seu direito de pensar. Você acha que a sociedade é aberta para diálogos? Não,
Eu acho que, é claro que tem exceções, tem pessoas que realmente são abertas, agora sim, a nível institucional, governo, a gente vê que o diálogo não é fácil. Tem a questão da burocracia e tem essa questão da imposição de ideais que impede realmente esse diálogo. Aos poucos, vamos compreendendo que o diálogo não é simplesmente o encontro de duas pessoas que conversam. Na verdade, segundo Paulo Freire, o diálogo é um encontro em que acontece a reflexão e posterior ação. Por isso, não está reduzido à troca de ideias, e muito menos estabelecido numa dimensão verticalizada, onde um é maior que o outro, onde um sabe mais que o outro. O diálogo, ele só é possível se consigo ver o outro de igual para igual, aberto para compreender o outro, disposto para ceder e acolher ao mesmo tempo. Por isso, não pode ser fruto de uma atitude arrogante, pois ninguém sabe tudo. Nós temos saberes diferentes que podem interagir e constituir novos horizontes, com humildade e amorosidade, reconhecendo o outro em sua inteireza e complexidade. É nessa convivência que o diálogo acontece, respeitando-se o outro como sujeito. A amorosidade, o diálogo, o respeito e o comprometimento certamente vão facilitar o estabelecimento de uma relação harmoniosa, que leva ao envolvimento comprometido com o bem dos sujeitos, que podem expressar sua opinião, usar sua criatividade, pensar soluções, reconhecerem-se livres e autônomos, e com humildade se perceber, de fato, eterno aprendiz. Para Paulo Freire, a prática do diálogo requer a humildade de não ser como um grande detentor de um saber, que mesmo no ambiente escolar e de aprendizagem formal ou informal, o educando sabe alguma coisa, ele tem uma história que merece respeito, que por isso mesmo ele detém um saber. Para Freire, o diálogo não é apenas um método, mas uma estratégia para respeitar o saber do outro. Reconhecer o outro, o seu saber, é um convite permanente. Abrir-se para considerar que todos têm algum saber e que posso de fato aprender conteúdos novos que até então desconhecia, é o nosso maior aprendizado. No século XX, dois grandes líderes mundiais se destacam pela capacidade de defender suas causas por meio da não-violência. Mohandas Karamchand Gandhi, mais conhecido popularmente por Mahatma Gandhi, foi o idealizador e fundador do moderno Estado indiano e o maior defensor do Satyagraha, uma forma não violenta de protesto como meio de revolução. O princípio do Satyagraha, frequentemente traduzido como o caminho da verdade ou a busca da verdade, também inspirou gerações de atividades democráticas e antirracistas, incluindo Martin Luther King e Nelson Mandela. Frequentemente, Gandhi afirmava a simplicidade de seus valores derivados da crença tradicional hindu: verdade e não violência. Para Gandhi, a lei de ouro do comportamento é a tolerância mútua, já que nunca pensaremos todos da mesma maneira, já que nunca veremos senão uma parte da verdade e sob ângulos diversos. Martin Luther King Jr. foi um pastor protestante e ativista político americano. Tornou-se um dos mais importantes líderes do movimento dos direitos civis dos negros nos Estados Unidos e no mundo, com uma campanha de não violência e de amor ao próximo. King tornou-se um ativista dos direitos civis no início de sua carreira. Liderou em 1955 o boicote aos ônibus de Montgomery e ajudou a fundar a Conferência da Liberdade Cristã do Sul, em 1957, servindo como seu primeiro presidente. Seus esforços levaram à Marcha sobre Washington de 1963, onde ele fez seu discurso I Have a Dream. Em 14 de outubro de 1964, King recebeu seu Prêmio Nobel da Paz pelo combate à desigualdade racial através da não violência. Nos próximos anos que antecederam a sua morte, ele expandiu seu foco para incluir a pobreza e a Guerra do Vietnã, alienando muito dos seus aliados liberais, como o discurso de 1967, intitulado Além do Vietnã. King foi assassinado em 4 de abril de 1968. Diálogo só existe com humildade. É o que Paulo Freire defende no 6º ponto do seu texto. Vamos conferir. O diálogo como encontro dos homens e mulheres para a tarefa comum de saber agir rompe-se se seus polos ou um deles perder a humildade.
Dessa forma, o rompimento será inevitável se não houver a humildade presente no diálogo. Vejamos a diferença entre diálogo e debate, que Humberto Mariotti traz para a gente. Diálogo visa abrir questões, mostrar, estabelecer relações, compartilhar ideias, questionar e aprender, compreender, ver a interação das partes, ver o todo, faz emergir ideias e busca a pluralidade de ideias. Já o debate ou discussão visa o quê? Fechar questões, convencer, demarcar posições, defender ideias, persuadir, ensinar, explicar, visa as partes em separado e descarta as ideias vencidas, busca acordos. O que o autor nos traz e ressalta que não se trata de um ser melhor do que o outro, mas são formas diferentes e em alguns momentos necessárias de expressar o que se pensa. Há momentos em que precisamos fragmentar o pensamento para ser melhor compreendido e recomposto no instante seguinte. Há outros momentos em que é necessário ter uma visão ampla da situação. Diálogo e debate são estruturas diferenciadas. No diálogo é possível haver maior cuidado, respeito e amorosidade. Já no debate, há um entremeio de perguntas e respostas que é preciso ter muito cuidado para não alterar os ânimos emocionais. Como diz o autor, se no debate um fala e o outro responde, no diálogo um fala, o outro fala e todos falam juntos, porque o princípio é o da cooperação e não do confronto. Daqui a pouco continuamos discutindo a possibilidade de diálogo conforme Paulo Freire. Até já!